Muito bem, está na hora de mais um podcast aqui do Pod da Gente, sempre trazendo notícias, informações atuais que interessam a você e toda a sociedade. Nesta semana, a gente comemorou o Dia Nacional da Adoção no último dia 25 de maio. E é justamente sobre esse tema sensível que a gente discute hoje por aqui. E para isso eu tenho uma convidada para lá de especial. Nós vamos conversar hoje com a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, a Sinara Viana Dutra Braga, que vai falar sobre a criação de um aplicativo que tem justamente essa função, ou seja, ampliar as chances de adoção de adolescentes, grupos de irmãos e crianças com alguma deficiência. Perfis que representam a maior parte dos casos disponíveis no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E é com ela que eu converso a partir de agora. Começa contando então sobre essa criação, como é que surgiu essa ideia que eu achei bárbaro. Lá em 2016 aconteceu um movimento na Assembleia Legislativa sobre os entraves da adoção, as audiências públicas, etc. E lá, então, eu conheci o Nilson Ayala, que é pai por adoção de 2 meninos, e ele trabalha na área da tecnologia. Ele me disse: doutora Sinara, o que a senhora acha de usar a tecnologia para as adoções? E eu disse: eu acho interessante. Daí, na sequência, isso começou em 2016, daí, naquele momento, enfim, não fechou em 2016. Em 2017, ele novamente me procurou, eu fiz contato com a professora Soraya da PUC, que abriu as portas da AGE. Na época, na AGE, nós tínhamos a professora Alessandra, que por sinal é minha cunhada, e botamos lá na PUC para os adolescentes desenvolverem um aplicativo. O professor Eduardo Arruda, né, ele não está mais na PUC, ele era da PUC na época também, auxiliou muito. E aí a gente começou a conversar tanto com a Apple, e naquela época participou também, daqui a pouco eu lembro do nome dele, que fez todo o design, que tem os bonequinhos. Eu não sei se tu já viu o aplicativo, é muito legal. Eu dei uma olhadinha, assim, achei bem legal. Bom, para tu teres uma ideia, a ideia nasceu em 2016 e só foi implementada dia 10 de agosto de 2018. Então, nesse período todo, foi o primeiro aplicativo que a gente desenvolveu em parceria com a PUC. Depois a gente veio com outro aplicativo de bens e serviços para os acolhidos, que é o Adote um Amanhã, também ideia do Nilson Ayala. Bom, foram 2 anos, praticamente 1 ano e meio, indo toda sexta-feira na PUC, e participou na época o juiz Marcelo Mairon. Na sequência, e era com a doutora Andréia, que era a coordenadora da Infância e Juventude no Estado, Andréia Russo. A Andréia saiu, entrou a doutora Nara Saraiva, e foi com ela que foi lançado o aplicativo. Mas o aplicativo foi gestado bem antes. Agora está duplicando minha voz. Não sei se está duplicando para ti também. Para mim não, doutora, que bem tranquilo. Bom, quando foi lançado, em 10 de agosto, era uma aposta. De lá para cá, eu não sei se tu recebeste os números. Não. Quando eu encerrar, eu te mando os números. Te agradeço. A gente já teve quase 160 adoções perfectibilizadas, acho que está 159. Tá? Nós temos guardas para fins de adoção já em curso, em torno de umas 40, 50, e mais aproximações para fins de adoção. E quando foi lançado, daí quando a PUC desenvolveu, os estudantes se entregaram, mas a gente precisava de alguém que fizesse o armazenamento e a manutenção do aplicativo. Aí então o Tribunal de Justiça abraçou, e desde lá eles fazem a manutenção, dão todo um andamento técnico, e eu, por parte do Ministério Público, como eu fiz a articulação lá na frente, eles me designaram para permanecer como fiscal do aplicativo. Então, desde aquela época eu acompanho, a gente vem sempre naquela, chulhando, como eu brinco, né, que mais famílias se formem. E realmente, de pouquinho em pouquinho, porque quando a gente fala em 200 crianças e adolescentes em 2 anos, 2 não, né, 2018, nós estamos em 26, então já são 8 anos, né, de aplicativo. É bastante tempo. Vai fazer 8 anos, é bastante. Mas a 200 parece pouco, mas são 200 crianças. Mas eu vou te dizer assim, ó, Noraia. Noraia, não, não é Noriana. Noraia. Noriana, desculpa. Isso, Noriana. não tem problema. Noriana, quem são as crianças que vão para o aplicativo? São aquelas crianças e adolescentes que você já esgotou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento no Brasil e na adoção internacional. Eu ia perguntar isso, que perfil é essa criança que acaba estando ali?
E, infelizmente, o que todo mundo quer é adotar criança de até 6 anos. Passou de 6 anos, ou grupo de irmãos, a gente tem grupo de irmãos ali também, crianças pequenas, saudáveis, mas que estão vinculadas com irmãos mais velhos, e por isso estão no aplicativo. Entendi. Então, qual é o requisito para ir para o aplicativo? Já ter esgotado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, quando realmente não há ninguém interessado, nem no Brasil, nem no exterior, daí você vai para o aplicativo. E normalmente crianças com mais idade, ou tem esse grupo de irmãos ali? Tem grupo de irmãos e crianças com mais idade e crianças com problemas de saúde, ou física, problemas físicos ou mentais. Mas a gente tem crianças saudáveis também, geralmente crianças com mais idade ou adolescentes, né? Mas a gente já fez adoção de adolescentes com 17 anos e deu muito certo. Então, eu costumo dizer que não há perfil inadotável, né? Geralmente as pessoas querem crianças pequenas, mas quando visualizam a criança falando no aplicativo, os vídeos, né, a forma de se expressar, enfim, o brilho no olho, né, é uma covinha, é um gesticular que lembra alguém da família, enfim, acaba tocando o coração e a pessoa muda o perfil. Além do aplicativo Adoção RS, tem outros projetos de adoção tardia, justamente para aproximar o habilitado da criança apta. E aí a gente tem um grande problema. No Brasil, e esse percentual não é só Brasil, é Brasil e Rio Grande do Sul, em torno de 17% só está apto à adoção. Aqui em Porto Alegre, em torno de, e depois eu te passo os números exatos, em torno de 16%. Então, o restante todo, ele geralmente não volta para a família, fica até os 18 anos quando precisa sair. Então, a gente precisa ampliar esse número de crianças aptas à adoção. E daí tu vai me perguntar, mas por que um percentual tão pequeno, né? Então, porque como é que funciona essa sistemática? A criança ou adolescente em situação de risco entra no sistema de acolhimento, abrigos e casas-lares. Abrigos até 20 crianças e adolescentes, casas-lares até 10. Nas casas-lares é mãe e pai social, ou às vezes só mãe social, a cuidadora residente, cuidador residente. E nos abrigos, educador, manhã, tarde e noite. Então, por exemplo, um adolescente que foi abusado sexualmente, ele pode repetir. Então, precisa ficar num abrigo que tem vigilância 24 horas. Na casa-lar já complica porque os pais sociais dormem, né? Mas mais interessante do que acolhimento institucional, desde 2009 o Estatuto preconiza o acolhimento familiar, que ao invés da criança aguardar num abrigo ou numa casa-lar a decisão do juiz se ela volta para a família de origem ou se vai para adoção, aguarda em uma família. Isso é então, bem aqui legal, em Porto Alegre, bem legal. Não sei como é que está em Caxias. Em Porto Alegre a gente já tem. Aqui tem o também. serviço. A gente já até fez entrevista sobre isso já. Que bom, que bom. Bom, mas então, a criança ingressou no acolhimento, seja institucional ou familiar, e daí o entrave é o seguinte: muitas vezes, isso é Brasil, tá? Muitas vezes o promotor, o juiz, o defensor, enfim, eles insistem tanto na família biológica que não tem condições de receber a criança de volta, e o tempo vai passando. Daí, quando se convence que a família biológica não tem jeito, tanto família nuclear, pai e mãe, quanto extensa, tios, avós, né, primos, daí o MP entra com a ação de destituição do poder familiar. Só que ele entra com a ação que deveria tramitar em 120 dias e tramita por anos. E daí a criança que entrou pequenininha saiu do perfil. E daí só com a adoção tardia. Então, o nosso grande desafio é identificar quando realmente a família não tem condições de ficar com a criança ou com o adolescente e perfectibilizar que ele fique apto à adoção. Quem são os aptos à adoção? Os órfãos, é um número muito pequeno, ou aqueles cujos pais já foram destituídos do poder familiar. Ou também a entrega voluntária, que é uma outra previsão que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da mãe ao dar à luz, né, após conversar com um psicólogo, com assistente social, quando ela está convencida que não quer criar a criança, não quer exercer a maternagem, ela pode abrir mão do poder familiar, não é crime. E ela não é julgada por isso, ela não é obrigada a dizer quem é o pai, enfim. Ela abre mão do poder familiar e a criança vai para adoção. Então, as formas de você conseguir adotar um recém-nascido ou é por entrega voluntária ou por falecimento dos pais, o que é muito, muito raro. As pessoas às vezes falam, e eu falo isso porque eu tenho um conhecido muito próximo, ele ficou numa fila de adoção por mais de 3 anos, assim, ele tinha aberto muito leque de possibilidades, não tinha esse perfil de adoção, assim, de criança pequena, ele até se colocava à disposição de pegar uma criança maior, podia ter irmão e tudo mais, e demorou mesmo, assim, mais de 3 anos. 3 anos, isso em Caxias? Em Porto
Porto Alegre, é de Porto Alegre. E acabou chegando uma criança de 1 ano e meio, assim, pra surpresa dele. Ele não estava nem preparado para aquilo. E era uma criança que tinha uma questão de saúde ali delicada. Ele é a paixão da família, sabe? Ele tinha um... que coisa boa, ele era um pai solo que acabou adotando. A mulher acabou voltando porque se apaixonou pela criança. É uma história tão bonita que eu fiquei tão emocionada. Olha só, assim, olha que lindo. É um negócio assim absurdo, sabe? Aí eu fico pensando em toda a burocracia que muitas vezes impera. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso também, da importância de ter essa criticidade também, para as pessoas entenderem, porque eu imagino o trauma, porque as pessoas às vezes, assim, aquilo ali não é um objeto, né? É uma pessoa que tem sentimento. Exato. Você não pode, não quero mais, não me adaptei aqui, porque tem que ter um também cuidado, tem né? isso. E essa questão de repente, eu queria perguntar isso, eu não posso pegar uma criança ali, não me adaptei, quero devolver. Não é assim que funciona. Ou acontece? Então, a gente tem algumas ponderações. A adoção, ela não é burocrática, ela é muito rápida, inclusive. Como é que funciona a adoção? Quando a criança está... O demorado é a criança ficar apta à adoção. Quando ela está apta, ela ingressa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e o perfil já busca o pretendente habilitado. Então, como é que isso funciona? Vamos supor que a criança é de Caxias do Sul. Ela ingressou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o sistema vai buscar os pretendentes habilitados em Caxias do Sul, depois no Rio Grande do Sul, depois no Brasil e depois no exterior. Tá? Fez a vinculação, o técnico entra em contato com a pessoa conhece o dossiê daquela criança ou adolescente e diz que que está disposta a uma aproximação. Se começa a aproximação, sai um termo de guarda para fins de adoção, a criança vai para a residência do pretendente ou dos pretendentes, geralmente dura 60 dias, vem o parecer técnico, parecer do Ministério Público e a sentença de adoção. Durante o período de guarda para fins de adoção, pode acontecer de tanto o pretendente habilitado quanto a criança ou adolescente não quererem que realmente aquela adoção se perfectibilize. Isso é do jogo. Então, tudo certo. É triste, mas é do jogo. Agora, depois da sentença de adoção, quando já houve uma ratificação por parte do pretendente ou dos pretendentes, já houve uma ratificação por parte do adolescente, todo maior de 12 anos, adolescente tem que ser ouvido legalmente. Existe essa exigência legal. Mas a gente ouve também a criança. A gente quer saber se a criança quer, né? E muitas vezes esse prazo de 60 dias pode ser prorrogado, tá? Então, quando a gente tem a tranquilidade que a criança está bem, os pretendentes estão de acordo, está tudo tranquilo, aí sim sai o parecer do Ministério Público e a sentença de adoção. Depois da sentença, então, a criança adotada ou adolescente é como se filho biológico fosse. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam isso. Então, é como se filho fosse. Você não pode devolver filho. Agora, se você passa a maltratar, se você faz um abandono afetivo, se você simplesmente passa a negligenciar, então essa criança volta para o acolhimento e o Ministério Público entra com nova destituição do poder familiar se não houver, se o pai por adoção não abre mão do poder familiar, para que ela possa ir para uma outra família. Isso é absolutamente terrível, causa um trauma profundo, né, para essa criança, para esse adolescente. O Ministério Público, aqui em Porto Alegre, de regra, entramos com ação indenizatória, com pedido de alimentos, de tratamento de saúde mental e de dano moral. Mas entenda, depois da sentença transitada em julgado. E por que isso tem acontecido? Porque antigamente a gente só fazia adoção de bebê, os problemas aconteciam mais adiante. Agora, como a gente faz adoção de crianças, graças a Deus, de crianças com mais idade, os problemas já aparecem. Mas o que as pessoas têm que entender? Que é do desenvolvimento humano o embate, as testagens, não é porque é filho por adoção. Crianças e adolescentes são assim. A gente tem que ser firme, tem que impor limites, isso é do desenvolvimento humano. Então, eu costumo dizer que o adulto que devolve é aquele adulto que não foi bem preparado para adoção ou que não teve um apoio técnico pós-adoção. Isso é bem importante. Toda pessoa que adota, é importante que tenha um acompanhamento para entender o desenvolvimento daquela... Muitas crianças, aliás, de todas as idades mesmo, os bebês, eles têm bagagem. Eles têm a sua bagagem de sofrimento, de negligências, de perdas. Isso tem que ser trabalhado, né, para que possa dar certo. Então,
De regra, a ação indenizatória posterior à sentença transitada em julgado de adoção. Agora, se durante o tempo de estágio de convivência para fins de adoção houve algum ato ilícito, bom, aí sim o Ministério Público ingressa também com ação indenizatória, mas em razão do ato ilícito, não em razão da devolução. Entendi. A devolução infelizmente, é algo que está previsto na legislação, e que pode acontecer, né? Mas o ilícito não, você maltratar, você praticar violência física, psicológica ou sexual, isso está fora, né? Isso absolutamente é ato ilícito que tem que ser indenizado. Algumas coisas que eu pensei enquanto a senhora estava falando aqui, até com base em outras entrevistas que eu já fiz, assim, com base nessa experiência que eu tenho até desse amigo que eu até listei anteriormente. Eu até questionei ele para falar sobre parentalidade numa outra matéria que eu fiz. E aí eu até perguntei, André, a sociedade às vezes tem muito preconceito com isso, mas tu não tem medo que de repente, quando a Natiele crescer, de acontecer isso, aquilo. Ele falou assim, Noriana, filho é filho. E assim, é o que a senhora acabou de falar, ela pode ter problema, como um filho biológico poderia ter. Exatamente. E eu tenho uma outra amiga que é adotada, ela falou, sofreu preconceito, inclusive num caso muito traumático na infância. É como se a sociedade julgasse por conta da cor da pele, que a pessoa tivesse uma tendência a ter uma marginalidade ali no DNA por conta de uma origem. Como é que a gente pode, de repente, ações públicas ou do próprio Ministério Público pode trabalhar nessa questão também de uma mudança de cultura para as pessoas poderem... Bullying, né? É o bullying que acontece, infelizmente, mais ainda com criança e adolescente do acolhimento. Tanto que eles não gostam de ser identificados como, eles gostam de estar imiscuídos nos grupos, né? Então, logo no início, eu comecei a trabalhar com acolhimento em 2014 e comecei a fazer ações específicas para eles, e eu percebi que eles queriam estar no grupo, junto com outros, né? E não serem estigmatizados como crianças do acolhimento, adolescentes do acolhimento. Justamente por causa do bullying, por causa da... Eu entendo que esse preconceito, Noriana, é por falta de conhecimento das pessoas. Por exemplo, criança e adolescente em acolhimento são aqueles que ou são órfãos ou sofreram graves violências. Adolescente da fase foi o que praticou ato infracional. Esse também merece proteção, esse também merece respeito, mas são perfis bem diferentes, né? Quando chega uma criança do acolhimento nas escolas e outros espaços, eles são vistos como marginais. Não são, que horror. né? E eu fico muito triste porque esses espaços, em especial as escolas, seriam os que mais deveriam ser acolhedores, né? Os que mais deveriam proteger, justamente porque a família falhou. Isso está na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Família, sociedade e Estado têm obrigação com criança, adolescente e jovens, né? A gente não pode se furtar dessa tarefa, né? Exato. E a lei Henri Borel, que vem em 2022, inclusive tipifica a pessoa que toma conhecimento de alguma violência física, psicológica contra criança e adolescente e se cala. Tá? Então, isso está tipificado. Antigamente, nós tínhamos só os serviços de saúde, de educação, que nós tínhamos infração administrativa quando não havia notificação. Agora não, agora é para toda a sociedade. Nós temos obrigação. Eu acho importante sempre divulgar os canais de denúncia. Por favor, eu ia te pedir isso agora. Sim, porque se você suspeita que uma criança ou adolescente está em situação de risco, você não tem obrigação, o cidadão não tem obrigação de saber o que acontece, mas tem obrigação de noticiar para que os órgãos que têm esta obrigação prevista legalmente o façam. Então, se você suspeita de alguma violação de direito, acione o Conselho Tutelar, ou acione o Disque 100, ou acione o Ministério Público, ou acione o Juizado da Infância e Juventude, ou a própria Brigada Militar, ou Polícia Civil, não importa quem, não pode ficar calado. Então, se a pessoa quiser simplesmente entrar no site do Ministério Público e fazer uma denúncia anônima, pode fazer, tá? Pedir o anonimato, né? Dá lá seus dados, informa do que suspeita e pede que o nome não seja veiculado, não seja divulgado, tudo certo. Agora, para nós é bem importante que a informação chegue, tá? Para poder investigar, para poder apurar.
Com certeza. Eu acho que todo mundo tem que participar e tomar isso como uma responsabilidade comum, né? Porque Exatamente. interessa a todos nós. Doutora, acho que os questionamentos que eu tinha seriam esses. Não sei se a senhora quer deixar alguma informação adicional, se eu esqueci de repente Eu fazer. quero divulgar, deixa eu pensar, tu estás em Caxias do Sul. Isso. Nós temos um aplicativo que chama Adote um Amanhã, que é para bens e serviços, iOS e Android. Então, mas ele por enquanto está funcionando só em Porto Alegre. Fica o registro, quem sabe mais adiante a gente amplie para a região da Serra. Tomara, já gostei. Tá certo. E Adote um Amanhã, iOS e Android. Na verdade, ele funciona também, durante as enchentes, a gente ampliou para ajudar nas entregas de donativos, porque daí você tem cadastrado as instituições fidedignas, né, as instituições que realmente realizam trabalho, e a gente tem ali os dados de quem está doando, o que doou, né, para saber o que chegou. Então, foi utilizado na época das enchentes por um período, mas depois o pessoal não acessou mais. Mas, então, a gente tem esse aplicativo. Quais as mensagens que são importantes deixar, né? Todo mundo pode ajudar. Às vezes, você não quer adotar, né? Você não quer ser família acolhedora e quer ser padrinho ou madrinha de uma criança ou de um adolescente. O que é o apadrinhamento afetivo? O que é o apadrinhamento afetivo? Isso é importante, então, eu acabei esquecendo disso, é verdade. O apadrinhamento afetivo é você receber um termo de guarda especial e poder levar essa criança para sua casa, para que essa criança e adolescente que já não retornou para a família de origem, que já não foi adotada pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que está aguardando uma família, que pelo menos tenha saídas, tenha alguma convivência familiar e comunitária. Então vai finais de semanas alternados, uma vez por mês, ou todo final de semana, conforme a disponibilidade do padrinho, da madrinha, vai conviver na família desse padrinho, dessa madrinha. É bem importante, a gente vê assim, é nítida a mudança de postura, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, na escola, nas relações como um todo, porque eles se sentem amados, eles têm um olhar individual, porque infelizmente, tanto nos abrigos quanto nas casas lares, tudo é coletivo, né? Se a gente for pensar Porto Alegre, nós temos em torno de 830 acolhidos. Só 9 são de família acolhedora, o resto tudo são de abrigos e casas lares. E as instituições têm crianças de 0 a 12 incompletos e adolescentes de 12 a 18 incompletos, alguns com problema de saúde mental, com problema de saúde física. Então, eu costumo dizer, são ambientes conturbados, é diferente de uma família. Com certeza. Então, o apadrinhamento é uma forma dessa criança ter alguma convivência familiar e comunitária. Além disso, né, eu acho importante também divulgar que todas essas crianças vão se tornar adolescentes que, por sua vez, vão completar 18 anos e necessariamente vão precisar sair desses espaços de proteção. Então, como é que funciona a lógica do acolhimento? Do 0 aos 14, um turno na escola, um turno no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Completou 14, um turno na escola, um turno na aprendizagem profissional. Porque eles precisam aprender um ofício, porque aos 18 eles vão sair e vão precisar se manter de forma autônoma. Isso é uma loucura também, né, doutora? E, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos poucas vagas de república. Em média, sai em torno de 70. Não tenho tudo isso de vaga de república. Nossa. A república é um equipamento para até os 24 anos, onde o jovem tem lá uma equipe técnica de assistência social e psicólogo e ajuda na colocação, inclusive profissional desses jovens, né? Que é um trabalho completamente diferente do que acontece, é um trabalho diferente do que acontece nos abrigos e casas lares. Eles também trabalham profissionalização, mas tem outros aspectos a considerar, porque tem criança de toda idade, adolescente de toda idade, diferente de uma república que é voltada para esse perfil, é um equipamento que está tipificado e que precisa ter. Bom, mas vamos que o jovem complete 18 anos e não tenha o cognitivo preservado. Aqui em Porto Alegre a gente tem dificuldade com vagas em residencial inclusiva, que é o equipamento, né, também de assistência social que deveria recebê-los. Então, olha que triste, a gente cuida muito bem até os 18, quando completa os 18, a gente tem a dificuldade de república e de residencial inclusivo, e muitas vezes o jovem sai, acaba virando morador de rua ou vai para as facções porque não está devidamente profissionalizado, não consegue se manter de forma independente. Então, eu penso que a sociedade pode e deve contribuir. Se nós pensarmos, vamos falar de Porto Alegre, que sai em torno de 70, vamos pensar que em torno de 50 tenham o cognitivo preservado e precisem da vaga de emprego. Será que a gente não consegue 50 vagas de emprego? Claro que consegue, né? Vamos pensar nas empresas, parcerias que podem ser feitas. Aí em Caxias do Sul, que é um polo, né, industrial forte,
Nossa, eu não sei, não tenho os números de Caxias do Sul, daí é interessante conversar com um colega da Infância e Juventude daí. Mas certamente os problemas que eu te trago são problemas a nível nacional. Com certeza em Caxias do Sul, né, em todo o nosso Rio Grande, no Brasil, a gente tem essa dificuldade dos jovens precisarem de São sempre os mesmos problemas. Exatamente. Então, te agradeço muito o interesse, Noriana. Eu que agradeço a senhora falar com a gente aqui. Me toca muito, essas causas sociais sempre me interessam muito. E aí, quando eu vi do aplicativo, até nas redes sociais, eu vi por conta aí do Dia Nacional da Adoção, falei assim, eu vou falar sobre isso aqui, porque tem tudo a ver. Que legal. Doutora, muito, muito, muito obrigada. Um abraço, Noriana, sempre à disposição. Obrigada. Tudo de bom para você. Pra senhora obrigada também, parabéns pela iniciativa. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Bate-papo muito valoroso que a gente teve hoje aqui no nosso Pode da Gente. E já sabe, né? Pode sugerir pautas por aqui. Aproveita para favoritar e seguir a gente nos nossos canais oficiais. Até a próxima. Tchau, tchau.